A ideia que a Tamar deu há um tempinho atrás, de nós nos reunirmos aqui, os voluntários que já estão ativos e as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o projeto para saber como atuar. Então a gente vai hoje fazer isso. O Davi vai começar, ele vai falar um pouco sobre o projeto, né, Davi? Em português. Vai mostrar que as aulas dele E depois a gente vai ver um vídeo do Michael, falando também sobre a importância do projeto Zohar, para a gente entender mais assim, a grandiosidade desse projeto. E depois a gente vai mostrar as possibilidades de voluntariado para vocês entenderem como vocês podem participar. E terminada essa apresentação, a gente vai passar um formulário para vocês poderem inscrever aonde vocês sentiram mais afinidade para fazer o voluntariado, que dias da semana vocês têm disponibilidade, horários. E aí é isso, tá bom? Então, eu vou fazer um esforço aqui para traduzir, porque não é muito. Everyone are volunteer in the Zohar project? Aqui todos são voluntários no projeto Zohar. Levanta a mão, por favor, quem já é. Not all? Not yet? Okay. So the Zohar, the Zohar is it's one of the most unique part of the center. O Zohar é uma das partes mais importantes e únicas do centro. Because after all the teachings that we teach you guys here, and all the classes, all the books, everything are nurtured from this book actually. Tudo que nós aprendemos aqui, todas as aulas, todos os livros, eles são nutridos pela sabedoria que vem do Zohar. So it's like the Zohar has two levels. There is the level of teaching, and there is the level or the energetic level of connection. Então o Zohar tem dois níveis, um nível de ensinamento e um nível de conexão energética. And Zohar was concealed for centuries. Yeah, it wasn't accessible to anyone. O Zohar ele ficou oculto por séculos e ele não era acessível para ninguém. But for some reason, the center and our teachers, the Rav and Karen, had them married to be the ones that are going to bring this book to the notification of the entire world. Mas por algum motivo, os nossos professores, a Karen e o Rav, eles tiveram o mérito de trazer essa sabedoria e expandir isso para o mundo inteiro. And the Rav and Karen saw it as like the first priority of the center. A Karen e o Michael sempre disseram que o Zohar era a primeira prioridade do centro. And why is it? It's coming from this verse that you can find in the portion Be'alotcha. E isso vem de um verso que vocês podem encontrar na porção So Be'alotcha. Be'alotcha. It's verse number 78. Verso número 78. And I will read it in Aramaic just for the connection. Ele vai ler em aramaico para a gente se conectar, então se vocês quiserem fechar os olhos um pouquinho, cruzar as pernas, a gente se conectar com o que ele vai ler. And that's what it says. והמשכילים יבינו אינן מהרי קבלה דאיתמר באון, המשכילים יזהירו כזוהר רקיע. אילין אינון דקה משתדלים בזוהר דעת, יקרא ספר הזוהר, דהי כתיבת נוח. ומתכנסים בה שניים מעיר ושם מלכותה, ולזמינים אחד מעיר ושניים משפחה. דבעון יתקיים כל הבן הילוד היאורה תשליחהו, ודע הוראה דספרה דע וכולה סיבה דילה. So it says actually in the translation. Então está escrito aqui, né, a tradução disso. Those that are going to be enlightened, those that are going to be very intelligent, spiritually intelligent. Aqueles que forem iluminados, que tiverem uma inteligência espiritual. Will own the wisdom of Kabbalah. Eles poderão ter o conhecimento da Kabbalah. And it says that they will shine like the shine of the firmament. E é dito que eles irão brilhar como o brilho do firmamento.
And those going to be the people that going to make tremendous effort within the book of the Zohar. E eles serão as pessoas que farão tremendo esforço within the study, within having and appreciating the farão book of the Zohar. grande esforço em estudar, em entender o que é escrito no Zohar. And it says that the book of the Zohar will be used for those people as the Ark of Noah. E é dito que o livro do Zohar ele será usado pelas pessoas como a Arca de Noé. That we know that in the Ark of Noah there were people that gathering, one from a city and from different places, different animals were gathered in that time. Nós sabemos que na arca eles procuraram vários animais naquela época para colocar. Because it was a time of huge destruction all over the world. It was some kind of a restart to the universe. Que era um momento de uma grande destruição e era um momento também de uma certa forma de reconstrução de todo o universo. But all those entities that entered to the Ark of Noah, they actually were protected. Mas todos os seres que entraram na arca de alguma forma eles estavam protegidos. So the Kabbalists came to the conclusion that especially in our confusing time all over the world, Então os cabalistas chegaram à conclusão que especialmente no momento que a gente vive de muita confusão no mundo inteiro, the Zohar will use as like the protection shield to protect us from all those difficulties, chaos, the problems that we have, especially with our consciousness and thought process. então o Zohar vai funcionar como um escudo protetor de toda a confusão, dos pensamentos que a gente tem confusos, de todo o caos que a gente encontra por aí. And just by us understanding that, we are actually capable to connect to a protection shield. It's pretty much a protection shield. E só de nós entendermos que nós podemos nos conectar com esse escudo protetor, porque o Zohar é um escudo protetor. And there were so many miracles with the Zohar when things happened in the house where the Zohar was there. Existem muitos milagres que acontecem, né, em casas onde tem um Zohar. But the Zohar stayed intact. Like say if there was a fire in the house, doesn't you see like an aura around the Zohar and nothing happened to the Zohar itself. Mas nada acontece com o Zohar. Então, se tiver um incêndio numa casa disponível, nada vai acontecer com o Zohar. Ele vai estar ali intacto. Meaning that since the Zohar it's one of the ways that the light is channeled to our universe. Então, isso significa que o Zohar é uma das formas de proteção, né, do nosso universo. Chaos doesn't exist really near the Zohar. E o caos realmente não existe perto do Zohar. But we know now chaos is everywhere, yeah? Mas nós sabemos que o caos está por todos os lados. So one of the mission of the Rav and the center saying, if we take the Zohar as candles in all the places which are very dark in the world, Mas uma das missões do Rav e da Karen era que eles diziam, se vocês pegarem um Zohar e pensarem neles como uma vela ao redor do mundo, como velas, né? the light of the Zohar will open the eyes of the people, A luz do Zohar abrirá os olhos das pessoas that eventually they can make better choices. e que eventualmente eles poderão fazer melhores escolhas. And I don't know if you had the chance to say a few stories about miracles that happen all around the world. But one of the Ele perguntou se por acaso eu cheguei a falar sobre alguma história de milagre, de algo que aconteceu ao redor do mundo. but one of the most obvious, fascinating stories about the Zohar is a project that we did, for example, in Miami. Das histórias mais fascinantes do projeto Zohar é algo que foi feito em Miami. So we know that Miami has to usually add like many types of hurricanes and different types of storms that create tremendous chaos over there. Sabemos que Miami costumava ter furacões e tempestades muito fortes que criavam um tremendo caos na cidade. You know, every time like a hurricane coming in and destroying half of the coast. you Cada know? vez que furacão entrava, ele destruía parte da costa. So one of the Zohar leaders there in Miami said, you know what, if we know that the Zohar is
as a protection tool. Let's put Zohar every house around the coast Então, of Miami. dos líderes do projeto lá em Miami, ele falou, bom, se o Zohar é um escudo protetor, vamos colocar Zohar em todas as casas na costa de Miami. So they started to spread the Zohar, going convincing people, even though no one is studying Kabbalah. Então, eles começaram a distribuir Zohars para várias pessoas, mesmo para pessoas que não estudavam Kabbalah. Explaining, listen, this book has tremendous power of protection. You just need to put it there, you know, and it will do its work. Então ele explicava, escutem, esse livro tem um grande poder de proteção, então só coloquem aí. And after they were done with that project, it was like about 5, 6 years ago. Depois que terminaram com a estação, né, no projeto, que foi há mais ou menos uns 5 anos atrás. Since then, there is no hurricane that coming near the shore. Desde então, nenhum furacão chega à costa. That doesn't cause any destruction. Não causa nenhuma destruição mais. But they were watching, you know, all those weather people. They can watch, you know, how those storms getting near. As pessoas que fazem o controle meteorológico, eles conseguem enxergar as tempestades que estão próximas. Né? So they still seeing the storm is rolling, coming near the coast, but for some reason going back. Eles conseguem identificar as tempestades chegando, né, rodopiando perto da costa e por alguma razão elas acabam. I like this story because it's very, very clear, obvious thing. There are thousands of miracle stories. Eu gosto muito dessa história porque ela é muito clara, mas existem milhares e milhares de histórias. But we know that anyone that will have the presence of the Zohar, it has some kind of protection. Mas, né, todas as pessoas que têm o Zohar por perto, elas têm algum tipo de proteção. And the mission of the center is eventually to bring the Zohar to every household. E a missão do centro é a gente conseguir chegar, entregar todas as casas têm um Zohar. Not because the Zohar will change the life of the person. Não só porque o Zohar vai transformar a vida daquela pessoa. It's because eventually the light of the Zohar will able to open the eyes of the people to make better choices. Mas porque essa luz do Zohar ela pode ajudar a abrir os olhos das pessoas e que elas façam melhores escolhas. And you know, help us, give us more time to change, you know? Nos ajudar a dar mais tempo para a mudança. Because unfortunately right now we are in times in the world when all the chaos is accelerating in a way. Infelizmente nós estamos num momento na humanidade em que todo tipo de caos vem acontecendo de forma muito acelerada. And it's comparing exactly to, you know, the flood that happened in the time of Noah. It's like we forcing the cosmos to bring chaos on us to create a restart, yeah? É muito parecido com o que aconteceu na época da inundação da Arca de Noé. Como se a gente estivesse forçando o universo a criar todo tipo de caos para a gente. So we see more crime, we see more terrorism, we see more poverty. Nós vemos mais crimes, nós vemos terrorismo, nós vemos pobreza. We see more ignorance. Nós vemos mais ignorância. And, you know, with all the technology, with all the education, it seems that humanity is like losing control. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, parece que a humanidade está perdendo um pouco o controle. There are countries that has weapons that, you know, in a second can destroy, you know, the entire world. There are countries like... Os países têm armas que podem destruir o mundo inteiro de uma hora para outra. And we know that they're not really searching for peace. There are some countries that are not searching for peace. Nós sabemos que alguns desses países eles não estão procurando por paz. So of course, in our daily struggle, we don't see that. Então, no nosso dia a dia nós vemos isso. Because most of the time we're dealing with our own problems and issues. Desculpa, nós não vemos isso no nosso dia a dia, porque a gente está mais preocupado com os nossos problemas, com as nossas questões. But there, in the early 90s, one of the mission of the Rav was to send thousands of sets of Zohar to Iran.
Em algum momento o Rav tinha uma missão que ele queria distribuir milhares de Zohar no Irã. Of course, when a Kabbalist wants to do something, the universe sends in the right person to do it. E, como vocês sabem, quando um cabalista quer fazer alguma coisa, o universo providencia, leva as pessoas certas para que isso aconteça. Iran is a very fundamental country. Nobody can really enter, negotiate, especially then. Vocês sabem que o Irã é um país delicado, né? Tem questões que todos conhecem e não é fácil de entrar lá. But came a student to the Rav, which I met, and he told us all the story that happened there. Mas veio um aluno que chegou até o Rav, até o Davi, e falou sobre algumas histórias lá. And he had some connection in Iran, and he said, okay, I'm willing to send those Zohars. Ele tinha algumas conexões no Irã, então ele falou, ok, eu vou ajudá-lo a levar esses Zohars para lá. And they were sending the Zohars, and as soon as the tax people saw the Zohar coming, então esses Zohars chegaram até lá, mas quando, acho que como uma alfândega chegou e viu os Zohars chegando lá, they opening up and said, this is Hebrew, what are you crazy? This is Iran here. How can you enter an Hebrew text to Iran? We are your worst enemies. Aí essa pessoa abriu e viu que estava escrito em hebraico e falou assim, você está louco? Você está entrando com um texto em aramaico? Aqui no Irã, nós somos países inimigos, como vocês podem? And they said, okay, the Zohar must go back. E aí ele falou, ok, o Zohar tem que ir embora. And what happened, there was like a huge, afterwards they were planning to say, okay, the Rav wasn't excited to get too reactive about it. Aí ele falou isso pro Rav, o Rav não gostou muito, ficou reativo com essa história. And day later, there happened like a huge fire in those warehouses. E algum tempo depois, esses Zohars ficaram armazenados num lugar e esse lugar pegou fogo, um fogo enorme. And nothing happened really to the Zohar. So, one of the huge ministers that been told the story. E não aconteceu nada ao Zohar. E um grande ministro que soube dessa história. And as soon as he saw that, he said, okay, there is something strange here. Assim que ele soube disso, ele falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui. So, okay, we're willing to keep the Zohars. So they call and they got instruction from us what to do and where to put them. Então ele falou, ok, nós vamos ficar com esses Zohar. E aí eles chamaram Davi e outras pessoas para saber o que fazer e onde colocar os Zohars ao redor do país. But to begin with, why the Rav wanted to send so many Zohars to Iran? Mas a ideia é por que será que o Rav quis mandar tantos Zohars para o Irã? But it's not just to Iran, because the Rav knows that there are energetic points in different places in the world that are very negative. Então não só no Irã, mas o Rav sabia que existiam alguns lugares ao redor do mundo que eram pontos de energia muito negativa. So there is a lot of threat from those places causing the people also to be negative. Threat. Ameaça. Então havia muitas ameaças ao redor do Cause mundo. people to become negative and violent. Então havia muitas ameaças que faziam com que as pessoas fossem violentas ao redor do mundo. So the Rav knew that he needed to send some kind of an antidote to balance the energy that so much negativity eventually won't erupt to there, won't cause from those places. Então o Rav sabia que ele tinha que de alguma forma mandar um antídoto para esses lugares com muita negatividade para tentar parar isso. But we do it everywhere. We do it in every place. In economic center, we do it in hospitals, we do it for firefighters. Mas fazemos isso em vários lugares, em instituições financeiras, em hospitais, para bombeiros, Government. para instituições governamentais também. We brought a lot of Zohars to Brasilia, for example. Nós levamos muitos outros para Brasília, por exemplo. Me and Tamar, we actually went to Brasilia to give a lecture. A Tamar e o Davi, eles foram a Brasília para dar uma palestra. And said, okay, let's go to the government. So they arranged us a few meetings with a few deputies.
E there. aí os voluntários do Projeto Zorra de Brasília conseguiram arrumar alguns encontros para eles com deputados lá. And so we met with one of the deputies, a very nice guy from Minas Gerais. We gave him Zohar. Eles encontraram um deputado de Minas Gerais, foi muito legal. I deram talked Zohar to pra him, he ele. said, yeah, it's very interesting. He gave him the power of Kabbalah. Ele ficou muito interessado e também recebeu um livro Poder da Cabala. And we finished with him, and then we went and he gave us in a few other offices, we gave some other Zohars. E aí, terminado esse encontro, eles foram para outros lugares e entregaram outros Zohars ali na Câmara dos Deputados. And then we went to the area of the Senate where they make all the elections. I don't know how you call it. E aí eles foram para o Senado, né, que é o lugar onde acontecem todas as eleições. We saw some of very important people. They're sitting, you know, they have different meetings. I don't know how you call it exactly when they are like different delegation, voting, and things like that. Então eles chegaram num lugar, acho que num plenário, talvez, estavam acontecendo muitos meetings, muitos encontros, muitas pessoas importantes sentadas. So we said, okay, let's read Zohar. E aí ele falou, ok, vamos ler o Zohar aqui. So we were a few people and start reading Zohar there, that Então, place. eles e algumas pessoas começaram a ler o Zohar num lugar lá. Let's inject energy, you know, there is a situation in the country, it's very difficult, you know. Para injetar energia, né, numa situação, num momento difícil do país. And we went home after. We went back to São Paulo. E depois disso eles voltaram para São Paulo. But it appeared to me that exactly the time that we were there giving Zohar out, Mas aí depois eles souberam que exatamente no momento que eles estavam lá something entregando very Zohar, critical happened. uma coisa muito crítica aconteceu. It was exactly the time when the federal police recorded Gilma speaking with Nula. Foi Remember this recording? Foi exatamente nesse momento que a Polícia Federal estava gravando a conversa entre a Dilma e o Lula. Acho que vocês lembram disso, né? So it's very interesting how things roll out. É muito interessante como as coisas acontecem. But if we only knew like what is behind the power of the Zohar, how much we can make impact with it. Se nós soubéssemos tudo que está por trás do poder do Zohar e todo o impacto que isso pode causar, Most likely we would have many more volunteers wanting to share this wisdom. com certeza nós teríamos muito mais voluntários envolvidos querendo compartilhar essa sabedoria. So it's very appreciative that you guys already giving your time and effort for this. Eu aprecio muito que vocês deem um tempo e um esforço de vocês para fazerem parte disso. Just to empower you and to share with you what an important work it is. E é importante vocês saberem o quanto esse trabalho é importante. So thank you very much. Muito obrigada.